tudo certo contigo? Hoje eu resolvi fazer uma faxina no meu Scooby. Tem tantos anos que eu tenho ele, e assim, quando eu era adolescente, eu não me considerava uma pessoa muito certa para dar nota. Então, tem alguns livros aqui que só por Deus. Eu até ia fazer isso no computador, só que pra quem sabe, o Scooby, ele não tem aquela opção de meia estrela no computador. Por isso eu vou usar o iPad e o nosso formato de vídeo vai ser um pouquinho diferente. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, hoje o cenário é diferente porque eu tô na minha avó. Mas o nosso foco hoje é fazer essa limpa no meu Scooby, então eu já preparei a minha pipoca. Pra quem também não sabe, eu sou apaixonada por pipoca e por café, então um vídeo com pipoca logo ia aparecer por aqui. Mas se o que você quer mesmo é um pouco de recomendação de livro, bora lá! Tá bom, pessoal, então basicamente esse aqui é o meu Scooby. A gente tá na parte de lidos. E como esse vídeo ele vai ser um pouco mais sem roteiro, só pra vocês entenderem melhor também, por eu ter o meu Scooby há bastante tempo, eu não vou entrar livro por livro. Talvez eu fale da série toda ou de livros em específico. Vai ser realmente uma olhada mais por cima. E eu também não sei se vai dar pra gente ver tudo em um único vídeo, porque querendo ou não, são 181 livros e muitos deles são antigos, querendo ou não. Por exemplo, esse Morra por Mim, Dê-me Plum, A Menina que Roubava Livros, são leituras que eu fiz há muitos anos, tipo 5, 6. Então nem sempre eu vou lembrar da história ou algo do tipo, então talvez eu não mexa na nota, mas tem livros aqui que eu sei que são meio Chernobyl e que eu dei 5 estrelas, o que foi muito triste, mas assim, era a minha cabeça de adolescente, né? Acontece. Inclusive, teve alguns livros que eu simplesmente não dei nota, que eu só coloquei aqui. Eu não fui muito de colocar data, mas acho que eu vou começar a colocar pelo menos o ano em que eu li, talvez o mês, mas ainda não tenho certeza, mas acho que eu vou fazer. Uma coisa que eu também não fazia aqui dentro do Scooby, justamente por esses pontos ele tá uma zona, é que eu não colocava quais que eram os meus favoritados, então olha assim, ó. Quando eu falo que eu tenho que fazer uma faxina no meu Scooby, é realmente uma organização meio geral. Eu admito que eu não entendo muito bem a ordem do Scooby pra colocar aqui, porque por título não é, por autor não é, por ordem de leitura também não é, eu realmente não entendo. E, por exemplo, convergente, insurgente, divergente, detergente, eu li tudo junto e eles estão separados, mas realmente não entendo o que acontece. Eu vou falando pelo que vai vindo por aqui, tá? Eu acho que aqui tá mais ou menos das minhas leituras mais antigas para as mais novas, então uma ordem cronológica faz sentido. E assim, como eu gosto de começar com polêmica já, vamos começar com convergente, insurgente e tal. Gente, eu não consigo entender essa média de 3.7 de estrela. Gente, quase 4 estrelas. Esses livros são péssimos. Eu não gosto, pelo menos. Assim, ó, eu acho que se vocês juntarem Harry Potter com Jogos Vorazes, vocês têm Convergente, só que uma escrita bem xixilenta. Inclusive, essa é uma das séries que eu disse que são meio Chernobyl, que eu coloquei 5 estrelas quando eu era adolescente, porque tava bem no hype, e aí, tipo, agora eu paro e penso, não. Eu sei que eu li ela no último ano em que eu fiz veterinária, que foi, pra quem não sabe, eu fiz 2 anos de veterinária, então no segundo ano eu tava em 2021, se eu não me engano. Então eu vou adicionar aqui, beleza, já li. A minha estrela, eu vou dar 2 estrelas, que ele é tipo assim, ó, bem razoável. Ele é um livro que dá pra ler rápido, tanto que eu li os 3. Só que ele é bem sabe? Na real, nem vou dar razoável, porque eu realmente não gostei, vou dar 1,5. É 1,5 aqui? 1,5. E eu vou botar aqui, eu lembro de ter lido também nas férias de julho. Então vou botar aqui dia 1 de julho de 2021. E vou botar isso pra série inteira, porque eu li em uma semana. Ó, Divergente, tô falando pra vocês, era bem Chernobyl. Eu não sei por que eu coloquei perfeito nisso aqui. Não, é no máximo 1,5, que eu tava falando pra vocês. Ai, que saco toda vida ter que carregar isso aqui, né? Sabe uma coisa que eu tava pensando agora, arrumando esses livros aqui de Divergente, Insurgente e tal? É que 2 anos atrás, eu ainda tinha a cabeça muito de adolescente pra ler livro. Porque eu lia muito infanto-juvenil. Então, eu acho que era difícil até ter uma noção um pouco maior do que era uma escrita mais adulta. E quando eu comecei a ler mais esse estilo de livro em 2022 e esse ano, realmente assim o meu gosto mudou muito. Então eu não vou dizer que nenhum de vocês vai gostar ou tipo nunca leram tal, Divergente, Insurgente e tal, mas conversando com o
pessoal que gosta de ler o mesmo estilo de livro que eu, é interessante como a gente realmente acaba não gostando dos mesmos livros e adorando os mesmos livros. Que a gente meio que amadurece a nossa visão literária a partir dos livros que a gente vai lendo ao longo do tempo. Quando você começa a ler, é muito difícil você achar um livro que ele não é 5 estrelas. Não sei, pode ser uma impressão muito errada que eu tenho minha. Mas meio que quando eu comecei a ler, tudo era muito bom, tudo era, meu Deus, parece que todos os livros são maravilhosos. E aí hoje eu paro, eu penso, eu consigo dizer se um personagem foi bem construído ou não, se a história tem furos, então você vai amadurecendo sua visão a partir daquilo que você lê. Achei legal, quando eu vou atualizando, eu acho que ele vai trazendo os livros pra cima. Mas não sei ainda bem como funciona. Sou Louco por Você, do Frederico Moncia, ele realmente é um livro 5 estrelas pra mim, ele é um romance bem gostosinho. Só que os outros livros do autor realmente não me desceram, sabe? Eu tentei ler qual que era? Eu Quero Me Casar com Você, ou algo do tipo, e assim, ela simplesmente não desceu, eu achei horrível, eu abandonei. Foi um dos poucos livros que eu abandonei na minha vida. Eu vou pular Kiera Cass nesse primeiro momento, porque eu sei que tem bastante Kiera Cass lá pra baixo, então vou falar da série toda junta. Mas esse Morra Por Mim, da Amy Bloom, eu lembro de ter adorado esse livro, simplesmente. Eu realmente não sei se ele é um nível 5 estrelas. Eu diria um 4, 3,5 hoje em dia. Porque ele é bom, ele é uma leitura gostosa, só que... não sei, é um livro que eu quero continuar, sabe? Porque tem mais 2 livros, se eu não me engano. Mas faz tanto tempo que eu li, que eu não sei se hoje, lendo o segundo, eu vou ter a mesma impressão. Mas eu lembro de ter gostado, ele não é um livro ruim, ele foi bem construído, ele só é um tanto quanto superficial. Ele tem uma coisa muito The Vampire Diaries, sabe? Ele é mais ou menos nesse estilo, porque não tem necessariamente algo acontecendo, tem situações, mas não é tipo, está acontecendo uma guerra. Ele foca realmente nos personagens, sabe? Entrando na série de Para Todos os Garotos que Já Amei, quando eu li, eu tinha 15 anos. Eu li ele porque eu ganhei ele de presente de 15 anos de um professor meu. Eu realmente dei 5 estrelas pra ele. Só que ele é um livro muito bom, só que ele é muito infanto-juvenil. Então acho que hoje, dando uma nota pra ele ficaria com 4 estrelas, bem tranquilo. Porque eu acho que ele é melhor do que Morra Por Mim. Mas ele não chega a ser um 4,5, um 5 estrelas, porque ele realmente não casa mais com o meu momento de leitura. Vou botar todos eles mais ou menos em setembro de 2017, porque foi quando eu fiz 15 anos. Então, para todos eles, para todos os garotos que já amei, PS Ainda Amo Você, também. Todos eles são do mesmo estilo, sabe? É realmente como se fosse um livro só que mais comprido e ela repartiu em 3. Não sei se essa é uma boa explicação, mas é mais ou menos isso. Quando a gente fala de Volta aos 15, da Bruna Vieira, o que acontece é que eu não assisti a série, tá, gente? Mas é até uma coisa que eu tenho vontade de assistir, só que hoje não casa mais com a minha leitura. É o que eu chamo de uma leitura de entrada, sabe? Quando você é adolescente, você tá começando a gostar de ler, ou tá começando a pegar mais o hábito. Quando a gente é adolescente, querendo ou não, quando eu comecei a ler realmente, eu não tinha um Kindle. Eu tinha uns livros, eu não tinha telefone também, então basicamente eu só conseguia ler quando eu comprava o livro, e o livro era caro. E eu, como adolescente, não tinha dinheiro. Quem me dava meus livros eram os meus pais. Então era difícil pegar assim um livro pra ler, então quando eu pegava era um romancezinho, bobinho, uma coisa mais clichê, sabe? Só que, em comparação a, por exemplo, a seleção que eu li, em comparação a outros romances clichês, tipo Perdida, Encontrada, da Karina Ricci, eu acabei gostando menos de Volta aos 15 do que desses. Então eu daria hoje um 3 estrelas, talvez um 2,5, que ele é razoável, ele não é tipo o livro, sabe? Eu li também quando eu tinha 15 anos, então, sei lá, ele foi... mais ou menos. Agora, A Menina que Roubava Livros. Esse sim eu achei que foi um livro muito doido. Porque eu li também quando eu tinha uns 15, 16. Não, eu li antes, eu li quando eu tinha uns 14 anos, então eu não conseguia absorver bem a mensagem.
Hoje é uma história que eu ainda lembro, é uma história que, parando pra pensar assim, ainda me impacta muito. Mas eu lembro de ter dado uma nota baixa porque justamente ele foi muito difícil de ler. Ele não foi um livro que eu peguei, sentei e consegui ler rápido, sabe? Ele foi um livro que acho que eu levei quase um mês, 2 meses pra ler e tive que recomeçar ele umas 2 vezes, tive que realmente insistir, mas hoje se eu pegasse pra ler, acredito que seriam 4 estrelas frouxas, sabe? Porque ele realmente tem uma escrita muito boa, ele é fluido e a história a história é incrível, ela é arrebatadora. Se eu não me engano, eu li ela no 8º ano, no 9º, porque eu lembro que eu comprei ele numa viagem do colégio, então acredito que tenha sido o 8º ano, então vou botar aqui mais ou menos uma data. Se em 2017 eu fiz 15 no primeiro do médio, então, meu Deus, 2015 eu li esse livro. Agora, beleza, a gente entrou aqui numa parte do meu Scooby que eu adoro, que é a Karina Ricci. Gente, desde que eu comecei a ler, desde que eu me entendo por gente, e até hoje, porque a Karina Ricci ainda lança livros, toda a vida, todo livro que eu li dela foi 5 estrelas e isso não muda. Então, aqui, pelo que eu tô vendo, tá tudo certo. Só aqui que eu acho que eu avaliei errado, mas também é 5 estrelas, porque esse O Mundo da Luna, a entrevista, ele é meio que um spin-off, ele é um conto à parte, mas ele também é muito bem escrito. No Mundo da Luna eu fui ler mais velha. Eu não li quando eu tinha 15, 16, mas eu também não lembro exatamente quando eu li. Acho que eu vou botar mais ou menos 2018, porque eu ainda tava no ensino médio, eu não tinha entrado na faculdade ainda, mas eu também não tava no terceirão. Um pouco confuso, mas mais ou menos assim funcionam minhas contas. Ok, por incrível que pareça, eu li Mentira Perfeita antes de ler Procura-se um Marido, porque eu ganhei o spin-off e não tinha lido o primeiro ainda. E eu dessa que eu ganhei da mãe de uma amiga minha, então tudo certo. Eu não lembro exatamente quando eu li, mas eu acredito que tenha sido no primeiro ano do ensino médio. Então isso foi 2020? Não foi 2020, porque eu me formei em 2019, 2017. No Mundo da Luna eu realmente fui ler depois um pouco mais velha, só que, nossa, muito bom. Eu não lembro também exatamente as datas, é muito ruim não lembrar dessas coisas e não ter anotado, entendeu? Então se você tá fazendo seu Scooby agora, bota as datas, porque eu tô sofrendo sem não lembrar. Acho que a gente acabou a saga de Karina Ricci aqui, mas então vamos continuar. Como Parar o Tempo, do Matt Haig, é um livro simplesmente fantástico e eu não sei como é que eu não dei nota. Agora sim, vou dizer pra vocês, Matt Haig, ele é um autor maravilhoso, só que tem um livro dele em específico que eu li. Ele foi publicado aqui, tá em português e tudo mais, eu tinha ele físico, só que eu simplesmente não encontro mais ele pra comprar. Não encontro na Amazon, não encontro em lugar nenhum, que é Os Humanos. Eu só encontro ele em inglês. Eu não sei se sou eu que tô procurando mal procurado, ou se ele saiu, sei lá o que aconteceu com esse livro, mas eu sei que ele é maravilhoso. Ele é um livro que eu digo assim, ó, se você quer parar um pouco e pensar sobre a humanidade, leia ele. Eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil pra leitura, sabe? Porque é difícil achar um livro que eu não gosto, que eu não gosto muito, geralmente eu sou insistente, então, tipo, eu levo um livro até o final, mesmo que nem sempre eu esteja gostando do sentido dele. Não sou a pessoa que, tipo, ó, não me prendeu nas primeiras 100 páginas, então vou pular direto. Não, eu vou lendo, porque às vezes pode ficar melhor. Sou dessas. Então, às vezes vocês podem pensar, nossa, quanto livro 5 estrelas ela tem, mas é porque realmente eu acredito que são livros bons. Eu acho que eu tenho uma boa mão pra escolher livro. É difícil livro que eu abandono, mas posso estar errado. Antes da gente entrar em Marina Carvalho, que são esses grandes aqui do meio, vamos falar do último da Karina Ricci, que é Menina Veneno. Eu acho que eu já vou queimar minha língua aqui. Esse livro não foi 5 estrelas pra mim. Realmente, ele é bom, só que ele não é aquilo tudo da Karina Ricci. Eu acabei me decepcionando muito nesse livro. Não sei se é porque eu esperava uma coisa maravilhosa dela, assim, ou porque... não sei, o livro é curto, ela não conseguiu desenvolver tantos personagens na minha visão. Mas eu gostei, só não é um livro que eu dei 5 estrelas pra ela, então eu dei 3,5 mais ou menos, que foi tipo... não merece 4, mas também não merece 3.
E eu li ele no ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, então foi, acredito que tenha sido 2021. Olha, eu não sei com quanto tempo de editado esse vídeo vai ficar, mas a gravação já tá em 1 hora, então eu acho que eu vou fazer o seguinte: quando acabar a pipoca, ainda tem um pouco aqui, quando ela acabar, eu encerro o vídeo, tá bom? E se você ainda não curtiu esse vídeo, não me seguiu lá no Scooby, já aproveita. O like tá aqui embaixo, vocês já sabem onde, e o link do meu Scooby tá na descrição. Indo então para a senhorita Marina Carvalho, ela é outra autora que eu li na época em que eu li A Seleção, que eu li Perdida e tudo mais, então são romances bem gostosos realmente de ler. Simplesmente Ana, De repente Ana e Helena, na verdade, Simplesmente Ana e De repente Ana eu li juntos, que foi bem nessa época aí do 6º, 7º ano, então 2000 Caramba, faz muito tempo. Helena, eu fui ler quando eu tava no terceirão. Marina Carvalho, eu fui ler quando eu troquei de veterinária para publicidade, foi naquelas férias. Então, de 2021 para 2022. Azul da Cor do Mar, A Menina dos Olhos Molhados, eu vou ficar devendo para vocês quando eu li, mas foi depois de Helena, mas antes de Amor nos Tempos de Ouro. Então deve ter sido ali no meu primeiro ano da faculdade, talvez. Mas assim, vamos falar de estrelas. Simplesmente Ana e De repente Ana, maravilhosos, 5 estrelas, um infanto juvenil realmente bem bom, um romance, que ele é clichê até certo ponto. Ele é muito mais uma pegada contemporânea, ele tem uma pegada diferente do que eu estava acostumada a ler, já naquela questão de princesa realmente, não que Simplesmente Ana não tenha esse cenário, mas ele é um cenário, ele não é necessariamente um contexto realmente, não sei explicar, mas é uma coisa mais medieval quando a Kiera Kess escreve e a Karina Risse, principalmente a Karina Risse, que é uma questão mais de viagem no tempo. Agora, Simplesmente Ana não, ele tem uma pegada mais contemporânea, sabe? Amor dos Tempos de Ouro é um romance de época e assim, eu achei ele maravilhoso, devorei nas minhas férias. E A Menina dos Olhos Molhados e Azul da Cor do Mar eu já cheguei a falar deles em outro vídeo, só que eu gostei mais da Menina dos Olhos Molhados porque é a versão masculina e eu acabei lendo primeiro do que a versão feminina. Eu gosto quando o romance ele é escrito numa versão masculina, porque, não sei, é diferente. Beleza, aí aqui a gente volta pra falar de Kiera Kess. Como vocês podem ver, é muita leitura infanto-juvenil, porque aqui tá puxando umas leituras bem antigas minhas que eu realmente queria organizar. Quando a gente fala de A Seleção, A Elite, A Escolha, perfeitos. A Elite, então, pra mim é o melhor de todos os três, mas os três merecem 5 estrelas. Quando a gente entra na saga secundária, que no caso é da filha do Maxon e da América, eu esqueci o nome dela agora, A Coroa e a Herdeira, eu já não curti tanto. Eu teria dado 4 estrelas hoje em dia, pensando, porque eu achei a personagem muito prepotente, muito eu sou a princesa, eu decido, vocês que me respeitem e tipo, dane-se. Sei lá, e ela é muito não imprevisível, não prepotente, e não é aquela coisa tipo de estilo honesta, que ela era prepotente, ela era arrogante, ela era chata, só que houve uma evolução, houve essa transformação na personagem. Nela, tipo assim, ela é assim e ela não tá nem aí se ela é assim. Então esses dois eu teria dado 4 estrelas e eu li quando era mais velha. Então eu devia estar no ensino médio já, acredito que eu tenha lido no meu primeiro ano do ensino médio. Agora assim, ó, é um momento canônico de toda a leitura quando ela tá começando a ler Poderosa. Pra mim é isso, a série fazendo meu filme, coisas assim, sabe? Quando eu li Poderosa, eu lembro de ter gostado bastante. Ele é um livro curto, ele é um livro fácil de ler, ele é rápido. Então assim, se você tem seus 12, 13 anos, ou se você quer dar presente pra uma menina de 12, 13 anos que gosta de ler, esses livros são bem legais. Do 1 ao 5, ele é legal. Eu não sei mais o que falar, porque já não é mais um livro que eu leria hoje. E o 6 eu lembro de ter sido, tipo,
muito pior do que os outros, porque... Mas aqui tá a mesma estrela, mas enfim. Eu lembro dele ter sido pior porque eu não sei exatamente o que aconteceu com o autor. Eu não lembro, mas teve outra pessoa escrevendo junto com ele por algum motivo. E... sei lá, eu não curti mais a escrita, sabe? Não gostei mais da história, não gostei mais pra onde ela tava se encaminhando. Mas também, 6 livros, né? É difícil. Então acho que assim, ó, por ele ter sido legal, eu manteria do 1 ao 5 com 3,5. E o Poderosa 6 eu daria umas 2 estrelas. Gravando esse vídeo pra arrumar meu Scooby, tô falando pra vocês o que eu tô achando e o que eu mudaria nele. Mas não tô mexendo agora porque eu não quero que a pipoca acabe e vocês acham que foi pouco livro. Então tô deixando pra arrumar depois, o que não faz sentido nenhum. Mas é o que eu vou fazer. Tá aqui uma série de livros que eu achei muito doida, que é O Reino Perdido, Porta Encantada e A Floresta Falante. Ele é bem escrito, ele é uma fantasia gostosa para um infanto juvenil. Eu não lembro a história, bem real pra vocês, mas eu lembro que ele era bom. Eu acho que é uma série que eu leria de novo hoje pra ter uma ideia melhor, porque eu realmente não lembro. Mas eu lembro que no terceiro eu acabei abandonando. Só que foi não por conta do livro, mas por conta do momento que eu tava passando na minha vida. E eu não tava com muita paciência pra ler, não tava na vibe, sabe? Eu acho que eu acabei abandonando por isso e não por ele ser ruim. Só que eu não consigo dar pra vocês uma opinião sincera, sendo que eu não li. Se eu entrar no assunto Jojo Moyes, vai ter gente que vai me matar e vai ter gente que vai me amar. Eu gostei de Como Eu Era Antes de Você, mas ele poderia ter parado aí. Eu li os outros 2 livros que vem depois dele, a continuação, no caso. Eu achei uma bosta, podia não existir simplesmente, não precisava. Os outros livros da Jojo, eu li uns 3, não lembro exatamente quais, mas eu sei que 2 eu disse assim, não leio mais essa autora, é estilo Rainbow Royal, sabe? Tive uma experiência boa, tive mais experiência ruim e aí acabei desistindo. Mas Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você e Cartas de Amor, daqui a pouquinho algum livro vai aparecer aqui, eu falo pra vocês, mas assim, o resto, Jojo Moyes é uma autora que eu tirei da minha lista. Sacada de Empreendedor, do Érico Rocha, foi um livro que eu li tem muito tempo, realmente. Só que ele foi meio que um livro de... Foi meu primeiro livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Eu achei ele interessante. Não é um livro que eu leria hoje de novo, mas pra época que eu tava vivendo, ele foi bem interessante, realmente. Ele falava, lembro até hoje, de um trecho que era de queimar pontes. Então, tipo... Se você quer ir pra frente, você tem que queimar a sua ponte do passado pra você não querer ficar voltando nela. Porque quando você queima a sua ponte, teoricamente você não tem como voltar, então você só olha pra frente e não perde tempo olhando pra trás. Então, é um conceito interessante que eu uso hoje, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. John Green. O que falar de John Green? Esse também é um momento canônico, né? A Culpa das Estrelas teve o seu hype gigante, mas nem na época ele conseguiu me agradar muito, tanto que eu dei 3,5 estrelas. Cidade de Papel foi um livro que eu li arrastada. Li quase no sentimento de obrigada, porque eu tinha comprado o livro, mas eu achei péssimo, então tirei John Green também da minha lista. Eu vi o filme da Cidade de Papel. Admito que um monte de gente falando, tipo, super, meu Deus, eu amo Cidade de Papel. Cidade de Papel não, A Culpa das Estrelas, eu amo A Culpa das Estrelas. Sabe, essa foi a minha reação. Cidade de Papel, eu nem quis ver o filme. Porque eu achei o livro tão ruim que eu pensei, por que eu vou ficar perdendo tempo vendo o filme? Sendo que eu já nem sou muito de ver TV. Não, né? O Livro das Princesas eu li logo em seguida e eu adorei. Eu achei uns contos bem gostosos. Sendo que a Paula Pimenta tá ali no meio e eu sempre gostei muito da escrita da Paula Pimenta. E quando eu li, eu era nova, eu devia ter uns 15 anos, 16 no máximo. Eu achei ele bem interessante e bem gostosinho realmente. E aí como tá saindo filme desses contos agora, eu tô achando bem legal de assistir. Battle Royale foi um dos maiores livros que eu li na minha adolescência, que quando eu terminei eu pensei, caraca, eu li um livro de 600 páginas. Hoje eu leio uns 700 em 2 dias. Mas voltando ao assunto, eu não tenho muito o que falar. Battle Royale, só pela capa, vocês já devem imaginar que não é um livro de romance. Ele é um livro um pouco mais pesado.
onde alguns alunos vão para uma ilha e eles entram tipo numa competição de matança. Eu tô sendo bem generalista, tá, gente? Eu não tô realmente fazendo uma sinopse, tô mais dando uma visão geral do livro. Só que ele é muito bem escrito, ele tem umas situações em que tu fica tipo assim, meu Deus, como o autor escreveu isso com tanta precisão. Medo. Então eu dei 5 estrelas, ele é um dos meus favoritos até hoje, então toca a ficha. Morando Sozinha é um livro que eu li e eu sempre tive essa vontade de morar sozinha. Até hoje eu tenho, ainda não moro sozinha. Mas sou uma pessoa que gosta muito de falar sobre finanças, gosto muito de falar sobre rotina, sobre vida, sobre... Acaba tudo estando no mesmo meio, sabe? Então, Morando Sozinha foi um livro meio que de ajuda, autoajuda. É que não é bem uma autoajuda, né? Também não é um desenvolvimento pessoal, ele é mais pra te dar um norte do que fazer, o que não fazer, se você tá pensando em alguma situação, tipo, morar com alguém, namorar, mobiliar, alugar, comprar, entendeu? Então, tipo, acho que é mais nesse sentido, como montar um enxoval, enfim. Ok, agora a gente vai pro senhor Rafael Montes. Gente, não tem como eu falar do Rafael sem enaltecer ele pro mundo, simplesmente ele é maravilhoso, eu amo o livro dele. Dias Perfeitos foi meu primeiro contato com ele, realmente, assim, e eu me apaixonei, eu não tinha como ter outra reação. Esse é um livro que, só pra contextualizar vocês, ele é de terror. Ele é estilo um terror, um suspense, não sei, um suspense meio psicológico, sabe? E eu me apaixonei. Eu não gosto desse tipo de livro, eu não gosto de terror, eu não gosto de... Enfim, falando isso, a pessoa que leu o Battle Royale, mas, né? Eu realmente não é um livro, não é um estilo de livro, um gênero que eu vou atrás, tipo, Mídia Coisa, O Iluminado. Não é o meu estilo de livro, sabe? O meu estilo é uma coisa mais psicológica mesmo. E Dias Perfeitos e O Vilarejo pega muito nisso. Então eu simplesmente, assim, me apaixonei nos dois. Eu quero ler mais livros de Rafael Montes. Eu tentei ler Suicidas ou Jantar Secreto, eu não lembro qual dos dois foi. E eu acabei não conseguindo levar pra frente, mas eu acho que era porque eu tava meio de ressaca literária, sabe? Então, são livros que eu daria uma segunda chance. Caixa de Pássaros, eu li pelo hype. Não achei tão bom. Então, acho que eu daria umas 3 estrelas. Claramente, eu não dei estrelas pra ele. Carta de Amor aos Mortos, eu também li pelo hype, só que também não gostei. Eu dei 5 estrelas, só que hoje, assim, eu acho que eu dei 5 estrelas na época pelo hype. Meio influenciada, né? Mas hoje eu daria no máximo 3 estrelas, assim, um 2. Um 2 sendo bem justo, é querer. Bom, 2 estrelas. Quando a gente entra em Ernest Cline, a gente entrou num momento da minha vida em que eu descobri a distopia. Eu me apaixonei por Jogador Número 1. Ele é simplesmente maravilhoso. Pra quem não conhece, é um livro que se passa meio que numa realidade em que as pessoas usam a realidade aumentada pra viver. Então a escola é dentro de um videogame. Os trabalhos são dentro de um videogame. É tudo dentro de um videogame, entendeu? Que se chama Oasis. E o cara que produziu ele, que desenvolveu, morreu. E ele disse, como ele não tinha herdeiros, quem desvendar o meu código, eu não lembro exatamente a palavra que é, mas tipo, ele criou uma competição e quem ganhasse ia ficar com toda a herança dele. Então, muito bom. E eu, bem iludida, li Armada achando que era o segundo livro. Só que até hoje eu não entendi exatamente o que acontece. Não sei se ele é um spin-off ou se ele é uma história à parte, porque eu acredito que sejam com os mesmos personagens. Só que depois, acho que esse ano eu fui descobrir que tem Jogador Número 2. Aí eu fiquei tipo... Gente, o que tá acontecendo? Sabe? Foi meio bizarro. A Cidade Murada eu já falei pra vocês em outro livro, que é o das Leituras 5 Estrelas. Vou deixar no card aqui pra vocês, quem quiser assistir. Mas 5 estrelas, assim, frouxo. Também, ele não é uma distopia. E também ele é um dos meus favoritos, assim. Hoje, se alguém me pergunta um livro mais político, é que ele não é necessariamente político. Ele tem uma história ali. Ele se passa, inclusive, com personagens infantis. Só que ele é um livro que fala muito...
dessa questão de organização da sociedade, sabe? Então, querendo ou não, ele é meio distopia, assim, né? Não sei dizer exatamente em que gênero ele se encaixa, talvez um drama, não sei. O Jogo Infinito e regras do jogo, eu tava muito na fase ali do jogador número 1 ainda, mas eu sei que tem um terceiro. Eu lembro de ter gostado do livro, eu achei muito parecido com o jogador número 1, mas não lembro, não sei dizer quem eram os personagens, não. Só lembro que era bom. Eu acredito que eu daria umas 4 estrelas. Talvez leria de novo hoje em dia pra tentar lembrar a história, mas realmente não me lembro. Escuridão Total, 100 estrelas. Eu li num período em que tava num hype gigante do Stephen King, tanto que o Iluminado e tudo mais estava sendo... Não sei se estava sendo lançado, mas estava todo mundo lendo. Então eu disse, não, vou ler, vou dar uma chance pra Escuridão Total 100 estrelas. E é um livro de contos. Quando eu terminei de ler, eu simplesmente disse, eu quero mais. Só que eu queria mais contos, porque eu não aguento ler um livro inteiro assim, sabe? Tipo, de um suspense mais pesado, uma coisa mais carregada. Não é meu estilo de leitura. Agora, quando um dos contos, se eu não me engano, é 1964, alguma coisa assim, veio adaptado pra Netflix, eu simplesmente corri pra assistir, porque a adaptação ficou extremamente fiel, muito bem produzida. Eu adorei, tanto o livro quanto a adaptação. A Fofa do Terceiro Andar foi o primeiro livro que eu li que ele tinha uma temática mais assim social, realmente de uma crítica, querendo ou não, ao bullying. A Fofa do Terceiro Andar, como já dá pra imaginar, fala sobre uma menina que ela estava acima do peso e ela estava numa escola que ela sofreu muito bullying. Esse bullying acabou gerando uma depressão e ela mudou de turno. Conheceu um garoto que não se importava com isso e aí nisso eles começaram a desenvolver o romance deles a partir daí. Esse ano eu li um livro mais ou menos com a mesma temática. Na verdade não é com a mesma temática, assim, meio social, falando sobre uma garota que estava acima do peso, ela era obesa, que é Juntando os Pedaços. A Fofa do Terceiro Andar eu lembro de ter gostado, mas como eu era muito nova, até para entender certas questões, eu dei 3 estrelas e meio e acho que eu não mudaria, porque ele é um livro muito infantil, ele não trazia, apesar de trazer a crítica, ele não era realmente uma coisa tão pesada, tão tipo assim, ó, tá aqui na sua cara, sabe? Agora, Juntando os Pedaços, ele já traz uma coisa assim, um debate muito maior, muito mais centralizado nisso, mostra o empoderamento feminino. Então eu achei muito melhor Juntando os Pedaços do que a Fofa do Terceiro Andar. Mas pra gente introduzir esse assunto para uma criança, por exemplo, a Fofa do Terceiro Andar foi um ótimo livro. Infelizmente a nossa pipoca acabou por aqui, mas eu não posso acabar esse vídeo sem falar de Samantha Holtz. Quando minha mãe chegou uma vez de viagem, que ela foi para São Paulo, ela trouxe esse livro para mim, que foi Quero Ser Bette DeVitt, da Samantha Holtz. Quando eu abri o livro, eu fiquei chocada, porque ele era um livro pesado, comprido, páginas daquele livro maiorzinho, não era aquele livro menorzinho, e as letras minúsculas. Esse é o único livro da minha estante que a lombada tá quebrada, porque como eu li nova, eu não sabia que se eu abrisse muito livro, a lombada ia quebrar. Isso acontece, eu sou meio lerda às vezes. E aí, quando eu fui lendo, por ele ser muito as letras pequenininhas, eu acabei demorando, querendo ou não. Mas quando eu terminei, eu tava simplesmente apaixonada pela autora. Só que como ela é uma autora gringa, a gente tem que esperar a tradução, tem que esperar trazer pra cá e tudo mais. E como eu não tinha Kindle na época ainda que eu li, eu acabei não conseguindo ler os outros livros dela que já tinham lançado aqui. O Pássaro e Quando o Amor Bater a Sua Porta, eu não sei o que falar. Samantha Holtz é a minha autora favorita. Todos esses 3 livros estão no meu pódio de melhores livros que eu já li na minha vida. O Pássaro, então, ele ocupa o primeiro lugar. É o melhor romance até hoje que eu já li na minha vida. O Pássaro. Se você quer um romance, ele é de época, só que ele não é o maior foco dele, ele traz outras temáticas, mas ele é assim, ó, maravilhoso. Ele foge do clichê, ele foge, assim, Tem muitas situações em que realmente são, tipo, recorrentes dos livros de romance, mas ele foge completamente do clichê e ele é maravilhoso. Então, se você quer um romance bom,
leia Samantha Holtz. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me acompanhar lá no Scooby, então. Se você quiser continuar vendo essa série, também deixe seu like e se inscreve aqui no canal. E, se tiver vontade de acompanhar as minhas leituras um pouco mais ao vivo, me segue lá no Instagram. Um beijo. Até a próxima!